Pode começar, doutor. Perfeito. Em havendo quórum legal, declaro aberta mais essa sessão do Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Espírito Santo. Cumprimento inicialmente os eminentes pares, igualmente nossa secretária, bem como todos os advogados, partes interessados que acompanham essa sessão, os canais do YouTube da Federação e do TJD. Temos hoje apenas um processo na nossa pauta, qual já chama julgamento, processo número 159 de 2022, recurso voluntário, interposto por João Gabriel Neres Braga, sendo recorrido à Procuradoria de Justiça Desportiva. Relatoria do doutor Rogério Pimentel, a quem já concedo a palavra para relatório e voto, da maneira que Vossa Excelência entender melhor, doutor Rogério, só ressaltando que não temos advogados ou partes presentes. Vossa Excelência, a palavra, doutor Rogério. Ok, boa noite a todos, cumprimento os meus pares na figura do presidente doutor Eduardo, meus cumprimentos à nossa secretária, a doutora Rita Vilar. O processo em pauta é o processo 159. Temos algum membro da Procuradoria, doutor? Ô, doutor Rogério, doutor Roger falou que ia entrar, mas até agora ele não entrou, não solicitou Okay. nada, não. Então tá, vamos seguir adiante então. O processo em pauta hoje é o processo 159. O recorrente é o Vitória Futebol Clube, que recorre em nome do seu atleta João Gabriel Neres Braga. O recorrido é o acordo da segunda comissão disciplinar. Relatório sucinto, trata-se de recurso voluntário interposto pelo Vitória Futebol Clube em face da decisão proferida pela douta primeira comissão disciplinar, requerendo a reforma do julgado, que condenou o atleta profissional João Gabriel Neres Braga a pena de 6 partidas de suspensão. O presente recurso voluntário foi recebido nos efeitos devoltivo e suspensivo, com fulcro nos artigos 147b do CBJD e 53, parágrafo 4º da Lei 9.615 de 1998. Segundo consta dos autos, o atleta João Gabriel Neres Braga foi condenado pela douta primeira comissão disciplinar por infração às condutas previstas nos artigos 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e 258, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do CBJD, sendo penalizado com a suspensão de 6 partidas. O recurso voluntário interposto pugna pela reforma da decisão, sustentando em apertada síntese que a denúncia é inepta, uma vez que não foram observados os requisitos elencados no artigo 79 do CBJD, que o recorrente deve ser absolvido das imputações dos artigos 254-A, parágrafo 1º, 1 e 2, ante a inexistência de agressão por ele praticada, e, por fim, que é imperiosa a aplicação do redutor da pena prevista no artigo 182 do CBJD. Senhor presidente, há uma alegação de preliminar, de forma que eu vou começar inicialmente com a preliminar, ok? Perfeito. A defesa pugna. Ok, a defesa pugna inicialmente pela reforma da decisão. Preliminarmente, o recorrente alega ofensa ao artigo 79 do CPJ, deduzindo que a denúncia ofertada carece dos requisitos mínimos de legalidade. Não merece ser acolhida a preliminar. A denúncia apresentada pela douta Procuradoria descreve os fatos de forma clara e detalhada, qualificando corretamente o infrator, bem como apontando os dispositivos supostamente infringidos pelo infrator. Logo, não há ofensa à ampla defesa
e ao contraditório, nem ao disposto no artigo 79 do CBJD, que possa ser acolhida. Nesse sentido, eu estou, presidente, rejeitando a preliminar. É como voto. Como voto, doutor Osíris? Acompanho o relator. Doutor Joel? Acompanho. Doutor Tiago? Meu sentido, presidente. Doutor Gabriel? Acompanho. Eu também estou acompanhando, então a unanimidade rejeitada a preliminar. Pois não, doutor Rogério? Ok, presidente. No mérito, na súmula da partida, o árbitro relata que o atleta recorrente reclama ostensiva e ofensivamente contra a decisão da arbitragem, após ser advertido com um cartão amarelo, dirigindo-se ao mesmo de forma grosseira, empurrando-o com o peito e apontando o dedo indicador, dizendo, abre aspas, você é uma comédia, vai se fuder, otário. Fecha aspas. Ao contrário do que sustenta a defesa, há relato cristalino quanto à conduta praticada pelo atleta recorrente, notadamente aquela relacionada à agressão praticada contra a principal autoridade em campo, sendo certo que a mesma é adequada às tipificações previstas nos artigos 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do CBJD, que eu peço vênia aos colegas para não ler. Nem se diga que a conduta adotada pelo recorrente e descrita pelo árbitro em seu relato, empurrá-lo com o peito, não estaria entre aquelas relacionadas no parágrafo 1º do citado artigo, uma vez que o próprio dispositivo elastece a sua aplicação ao afirmar que, abre aspas, sem prejuízo de outros exemplos, fecha aspas. Por fim, em que pese o relato do árbitro da partida goze de presunção parcial de veracidade, podendo, por tal razão, ser elidida com prova em sentido contrário, é certo que o recorrente não se desincumbiu de tal tarefa, deixando de produzir qualquer prova que pudesse desconstituí-la. Assim, tenho que a conduta implementada pelo recorrente mostra-se adequada à tipificação prevista no artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do CBJD. Então, nesse sentido, eu estou, em relação ao 254A, rejeitando o recurso do recorrente. Eu posso passar para outro tema ou a gente pode votar individualmente cada um deles? Doutor Rogério, eu acho que poderia ir para o outro, né? Já que a análise do mérito, né? Fizemos a preliminar, para o mérito, como os dois dispositivos, né? Tanto 254 como 258 dizem respeito ao mérito, acho que vocês poderiam votar de forma única, né? Depois apreciamos de uma só vez. Ok, então estou rejeitando, né, o pedido de absolvição do artigo 254A e mantendo a sua tipificação. Quanto à não aplicação do redutor previsto no artigo 182 do CBJD, o recorrente sustenta que a sua aplicação é imperiosa, uma vez que trata-se de atleta amador. Eu vou pedir vênia aos colegas, neste caso, para ler o caput do artigo 182. As penas previstas neste Código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional. Vou me limitar a ler este pedaço. A súmula da partida, de fato, comprova que a infração foi cometida durante o Campeonato Capixaba Sub-15, não profissional, e ainda que o infrator trata-se de atleta amador. E, não obstante o acordo não mencione formalmente, presume-se que a não aplicação do redutor do artigo 182 do CBJD pela comissão tenha se dado na forma do parágrafo 3º, em razão da gravidade da infração cometida. Todavia, com a devida vênia, eu penso assistir razão ao recorrente,
Não que o redutor previsto no artigo 182 do CBJD tenha aplicação imperiosa, mas por conta da inexistência da, abre aspas, extrema gravidade, fecha aspas, prevista no parágrafo 3º. Eu peço venha aos colegas para lê-lo. O infrator não terá direito à redução a que se refere este artigo quando reincidente, não é o caso, ele é primário, e a infração for de extrema gravidade, em que pese a atitude praticada pelo jovem atleta seja de fato condenável, devendo haver reprimenda, não penso ser o caso de, abre aspas, extrema gravidade. Dito isso, eu estou dando provimento parcial ao recurso para aplicar o redutor previsto no artigo 82 do CBJD, reduzindo a pena aplicada à sua metade. O recorrente pugna ainda pela reforma da decisão para absolvê-lo da pena prevista no artigo 258 do CBJD ou pugna pela impossibilidade da cumulação dos artigos, o 254 com o 258 com 254. Não lhe assiste razão. A súmula da partida traz relatos bem claros e distintos, descrevendo pormenores mais de uma conduta antijurídica irreprovável. A primeira delas, tratando da agressão física praticada contra o árbitro, já tratada no artigo 254, e outra relacionada ao artigo 258, que em seu caput diz assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras. E no seu parágrafo 2º, inciso 2, que é especificamente o dispositivo que foi utilizado para condená-lo, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Esta, a propósito, encontra-se robustamente comprovada nos autos, não havendo prova em sentido contrário. Aliás, o próprio recorrente confessa a sua prática, embora minimize-o, tratando como um mero desabafo. Isto posto, não há o que se deferir nesse aspecto, de forma que eu estou negando provimento ao pedido de absolvição no artigo 258 ou pedido de não cumulação do 258 com 254. Por fim, eu estou rejeitando, em suma, em conclusão, estou rejeitando o recurso, mantendo a tipificação prevista no artigo 254-A, porém, dando provimento ao recurso para a aplicação do redutor previsto no artigo 182, minorando a pena original aplicada pela comissão, que era 4 partidas, para 2. E eu estou negando provimento ao recurso, mantendo o artigo 258 e a aplicação da suspensão de 2 partidas irretocável. Então, esse é o meu voto, a minha decisão. As 2 partidas com o redutor do 182 no 254, mais as 2 partidas no 258, totalizando 4 partidas. Está como voto, presidente? Sem o redutor do 182, certo, doutor Rogério? Não, com o redutor do 182. Não, mas do 258, não. Não, 258 não. Perfeito. Algum esclarecimento, alguma observação, algum colega queira fazer? Sim, pela ordem, presidente. O 258 não tem redutor, é isso? Desculpa, eu não entendi. Essa é a minha dúvida também. Deixa eu ver aqui a pena original, só um minutinho. Essa foi minha dúvida também, por isso que eu frisei. Não, o 258 originalmente foram 2 partidas. Então, uma partida no 258, também com o redutor do 182, perfeito. Totalizando 3 partidas. Perfeito, está esclarecido.
Era sendo porque a condenação original eram 6 partidas, com o Isso, redutor 4, para 3. isso, 4 partidas pelo 254 e mais 2 partidas pelo 258. E aí Agora o faz relator, sentido. então, deu parcial provimento ao recurso, então, somente para reconhecer a aplicação do artigo do redutor previsto no artigo 182, né, mantendo aí as condenações originariamente impostas, com aplicação com a aplicação do artigo 182, passam a totalizar 3 partidas, sendo 2 partidas por violação ao artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e uma partida por violação ao artigo 258, parágrafo 2º. É isso, doutor Rogério? Perfeito. Ótimo. Como vota Vossa Excelência, doutor Osíris? Acompanhe na íntegra o voto do relator. Doutor Joel? Eu acompanho o voto do relator e, mais uma vez, gostaria de parabenizar o doutor Rogério pelo trabalho e pela profundidade do voto que ele proferiu nessa sessão de hoje. Parabéns, doutor Rogério. Obrigado. Como vota doutor Tiago? No mesmo sentido, presidente. Como vota doutor Gabriel? Parabenizar o doutor Rogério pelo voto, perfeito. Eu só quero tecer 2 considerações, senhor presidente. Primeiro, com relação ao 254, eu acho que é a primeira vez, pelo menos que eu estou atuando aqui, que aparece um empurrar com o peito, uma agressão com o peito, que não é no sentido figurado, né? Não se peitou o árbitro. De fato, deu-se um golpe no árbitro. Isso é uma questão importante de se analisar. Acho, não estou aqui para apontar dedo a ninguém, mas percebi que houve a falta da aplicação, tanto no pedido da Procuradoria quanto do relator, aplicar no 254, o parágrafo 3º, que fala que quando a ação é praticada contra árbitros, assistentes ou demais membros da equipe de arbitragem, a pena mínima será de suspensão de 180 dias. Se houve essa peitada, este parágrafo deveria ser aplicado, né? Então, essa pena saiu barata para o atleta. Não há, neste caso, reformatio império, haja vista que não há recurso da Procuradoria nesse sentido, entendo mesmo que se não houvesse pedido lá na frente. Então, essa é uma observação que eu gostaria de fazer. E com relação ao 82, eu vou discordar apenas da fundamentação, apenas entendo que deve ser aplicado, porque o artigo ele é sim positivo. Pela sua própria redação, eu entendo que as penas previstas nesse código serão. Aí entra naquela discussão, não podem ser, serão, e devem ser. Então, toda vez que houver a hipótese de ter um atleta não profissional, ou se for uma entidade que participe de uma competição que congregue exclusivamente atletas profissionais, não profissionais, deve ser aplicado. Então, é uma obrigatoriedade. Lendo o voto proferido pela segunda comissão disciplinar, eu percebi que, na dosimetria da pena, o relator não quis aplicar 182 nesse sentido. E aí o parágrafo 3º, ele fala muito claro, ao meu ver, na minha interpretação, que o infrator não terá direito à redução a que se refere este artigo quando reincidente e, ele usa um pronome que soma, Aditivo. E a infração for de extrema gravidade. Então, ele deveria ser reincidente e a infração for de extrema gravidade. Eu acho que é de extrema gravidade, peitar um árbitro, agredir um árbitro, é de extrema gravidade, e, entretanto, ele não é reincidente, né? Então, nesse caso, eu estou mantendo a aplicação do redutor do 182 também, na íntegra, o voto proferido pelo doutor Rogério, mas com esse fundamento de divergência apenas, senhor presidente. Eu acho que é importante até para possíveis discussões no futuro. Doutor Gabriel, só uma colocação. Acho que essa foi a mesma linha seguida pelo doutor Rogério. Ele enfatizou, né, a necessidade da observância do redutor, exceto, né, quando verificada a acumulatividade dessas 2 hipóteses, né, do extrema gravidade e a reincidência, né? Desculpa, eu não entendi na leitura do voto que eram os 2 conjuntos, ou seja, os 2 precisam estar presentes na mesma situação. Se foi isso, eu estou mantendo o mesmo entendimento. Mas, de qualquer forma, entendo que é impositivo, sim, o 82. Perfeito, doutor Gabriel. Voto o resultado também. mesmo, Sim. Fica, por isso, até nosso
nosso registro e nossas sessões devidamente gravadas, né, para que eventualmente, se eventualmente houver aí um novo debate sobre a questão, certamente levávamos em consideração todas essas colocações feitas durante a sessão. Pois não, Tosíris? Gostaria de pedir autorização para me ausentar, que eu tenho outro compromisso. Já Claro, doutor Osíris. Vossa Excelência já tinha nos passado, já. Agradeço a participação, doutor Osíris. Boa noite a todos. Eu também, no mesmo sentido, parabenizo o doutor Rogério, sem retoques, sem qualquer observação, e como sempre, muito didático e atento aos detalhes, aos mínimos detalhes aí dos processos. Parabenizando, portanto, Vossa Excelência, doutor Rogério, eu também estou acompanhando. Fica, portanto, proclamado o resultado. E, doutor Rogério, Vossa Excelência, me ajude se eu disser alguma coisa diferente do que foi decidido. Dado parcial provimento ao recurso, tão somente para aplicar o redutor previsto no artigo 182 do CBJD, mantidas as condenações dos artigos 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2, e 255 em 4 partidas, e 258, parágrafo 2º do CBJD em 2 partidas, que com a aplicação do redutor ora reconhecido, fica a pena fixada em 3 partidas, sendo Perfeito. 2 por violação ao primeiro dispositivo e 1 por violação ao segundo dispositivo citado. É esse o resultado. Perfeito. Isso aí. Agradeço, então, a presença de todos, disponibilidade, novamente, e o prazer em revê-los. Espero que nosso próximo encontro não demore muito tempo. Um bom resto de semana e até a próxima, meus amigos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Rita. Um abraço.